Olá, pessoal. Vamos para mais uma explicação. Hoje vamos falar sobre a colonização espanhola na América do Sul. Eu sou a professora Silmara e conteúdo de 7º ano. Bom, é um conteúdo bem resumido, porque nós estamos falando principalmente da administração das colônias espanholas. Eles tinham uma organização para explorar as riquezas das terras. Então, o governo, após a colonização inicial, ele dividiu esse território em dois grandes vice-reinos. Um era o vice-reino da Espanha e outro o vice-reino do Peru. A administração desses dois vice-reinos, tanto da Espanha, da Nova Espanha, quanto do vice-reino do Peru, ficava a cargo dos vice-reis. E eles prestavam contas a um conselho, que era chamado Conselho das Índias, que foi criado basicamente para essa organização colonial aqui na América do Sul. Então, assim, os vice-reis, eles governavam com a ajuda de alguns auxiliares, de alguns órgãos auxiliares, como, assim, os juízes que tinham nas audiências, eles tinham os juízes que ajudavam esses vice-reis a governar. Tinha também os cabildos, que eram os proprietários de grandes fazendas, que era chamada de cabildos, e eles ajudavam também nessas administrações, porque eles administravam aquele povo que estava sob o seu domínio, né? Então, assim, eles ajudavam os vice-reinos a cuidar dessa grande administração. Então, assim, o vice-rei, ele prestava conta de tudo o que estava acontecendo na colônia para o rei de Portugal, para a colônia, para a metrópole, né? Lá a coroa espanhola, não portuguesa, gente. Tínhamos também uma organização na economia. Inicialmente, a economia era basicamente baseada na mineração. Porém, esse povo todo que estava aqui trabalhando na mineração precisava comer também, e começou-se a explorar a agricultura, porque tinham-se também muitas terras férteis, né? Então, assim, a agricultura foi se expandindo juntamente com a mineração. E também era baseado na exploração da mão de obra indígena, porque eram os indígenas que trabalhavam tanto na agricultura quanto na mineração. Tinha-se também a mão de obra escrava africana, porém em menor número. Após o contato inicial, após aquela conquista e a pilhagem de toda a riqueza daquela sociedade indígena que estava aqui organizada já, o governo espanhol, ele investiu muito na mineração, né, na extração do ouro, que logo se acabou, e na prata, que era a grande riqueza aqui da América do Sul, né? A coroa espanhola, ela extraiu muita prata, principalmente do vice-reino do Peru, que tinha as colônias, as minas de prata muito ricas ali na região de Potosí, no Peru. Depois, conforme essas minas foram se esvaindo, foi diminuindo a extração, se investiu em grandes propriedades agrícolas e se estimulou principalmente o plantio de grandes lavouras de cacau, café, cana-de-açúcar, criação de rebanhos que fornecia couro e charque para exportação para a Europa. O trabalho nas colônias, pessoal, era basicamente da mão de obra indígena, mas, como eu falei, também tinha mão de obra escrava africana, porém em menor número, mas o grande quantitativo mesmo era baseado na mão de obra indígena, tá? E tinha dois processos, que eram chamados de encomenda e mita, dois processos diferentes. A encomenda é quando um proprietário, seja de mina ou de uma fazenda, né, de um cabildo, ele pagava um tributo à coroa espanhola para que um determinado número, um determinado grupo de indígenas ficasse ao seu dispor, trabalhasse ou na sua mina ou na sua fazenda agrícola.
né? Então, esse proprietário ele ficava responsável para fornecer roupas, alimentos e também pela evangelização, pela catequização desse grupo de indígenas. Em troca, esses indígenas iam trabalhar, né, para esse proprietário, seja de minas ou de fazendas agrícolas, né? Então, essa era a encomenda. E a mita é um processo de origem inca e que foi adaptada pelos espanhóis. E os indígenas não gostavam muito da mita, porque eles diziam que era o mesmo que se sorteado para a morte, porque quando eles sorteavam os indígenas, né, para trabalhar na mita, eles iam e ficavam cerca de 4 meses trabalhando nas minas, era principalmente para trabalhar nas minas de exploração de prata. Eles recebiam um pequeno salário por este trabalho compulsório e viviam em condições muito difíceis, tinham maus tratos, as condições de trabalho eram duras, a alimentação era muito precária, dormiam muito mal, o trabalho era, por mais que você tinha um salário mínimo básico ali, né? O trabalho era exploratório, a mão de obra era explorada mesmo ao máximo, e muitos mitais morriam neste processo. Então, eles não gostavam de ir para a mita. Quando eles eram sorteados para ser trabalhadores da mita, para eles era a mesma coisa que ser sorteados para ir para o caminho da morte. A sociedade colonial ela era dividida em alguns graus, em alguns, não diria estamentos, porque não é uma sociedade totalmente estamental, mas tem algumas divisões sociais. Os chapetones eram aqueles espanhóis que nasceram lá na Espanha e vieram para explorar a América. Então, eles dominaram o grande comércio, né? Eles eram muito ricos, eles dominaram o grande comércio, eles tinham grandes fazendas, grandes minas, e eram eles que ocupavam os cargos administrativos. Tinham os crioulos, que eram descendentes desses espanhóis, porém eles não vieram diretamente da Espanha, eles já nasceram aqui na América Espanhola. Eles também eram ricos, eles tinham propriedades, porém eles não ocupavam cargos administrativos, porque eles já eram descendentes aqui da América, eles não eram espanhóis legítimos. Tinha também nessa sociedade os mestiços, que já eram filhos de espanhóis misturados com mulheres indígenas. Eles ocupavam pequenos cargos, pequenos comércios, né? Eles eram pequenos comerciantes e artesãos nessa sociedade. Os indígenas eram a maior parte da população e era a maior parte de mão de obra utilizada em todos os serviços. E a mão de obra escrava africana, que, embora em menor número, trabalhavam também como pedreiros e como escravos domésticos. Então, essa é a divisão social da América Espanhola. Ok, pessoal? E essa é a divisão social, econômica, trabalhadora e de classes sociais que existiam na América Espanhola. Nós vemos hoje que a história, desde os anos de 1500, lá do século XVI, das ocupações da terra espanhola pelos europeus, reflete muito no que se passa hoje nos países, né, de colonização espanhola. Até hoje, esses movimentos, esse povo indígena, eles lutam através de movimentos, através da política, pelos seus direitos, por ter garantia de suas terras. Eles lutam por ter direito de manter a sua cultura, de manter as suas tradições, as suas crenças, os seus costumes, porque o seu modo de vida, o seu modo de pensar, a sua maneira de agir é diferente da cultura cristã ocidental. E até hoje eles lutam pela defesa dos seus direitos.
procurando garantir e preservar a posse de suas terras e a sua cultura e suas tradições. Então, gente, a colonização europeia nas terras latino-americanas, elas não foram, não impactaram somente lá no século XVI, com esse início dessa colonização espanhola que nós estamos estudando agora no 7º ano, mas elas refletem até hoje no que esse povo que já vivia aqui, no que eles lutam até hoje, vivendo até hoje. Então, assim, vale a pena a gente estudar um pouquinho, vale a pena a gente ver que esse povo ainda sofre as consequências da colonização espanhola. Ok, pessoal? Vamos estudar o conteúdo, nós vamos fazer avaliações desse conteúdo, ok? Então, vamos ver o que era a economia, o que era o trabalho nas colônias, como que estava dividido, né, entre comenda e mita, como que era a divisão dessa colônia, como que era a sociedade colonial, ok? E vamos lá assistir o vídeo, deixar o like e estar sempre ligadinho no nosso conteúdo de história. Eu espero sempre vocês aqui e nas nossas aulas também. Bye! Beijinho, beijinho.